A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Meus irmãos, hoje vamos fazer um estudo a respeito do Natal, a respeito do Ano Novo e do nosso aniversário. Muitos dizem que nós comemorarmos o nosso aniversário é pecado, né? Dizem que nosso aniversário é festa pagã. Só que, louvado e agradecido ao nome santo do Senhor, hoje nós vamos descobrir se realmente é pecado, se é uma festa pagã o nosso aniversário ou não. Amém? Então vamos ler rapidamente a palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 32 fala assim. Lucas capítulo 1, versículo 32. Vamos começar do versículo 30, fala assim. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Agora Lucas 2, versículo 4, 5, 6 e 7 fala assim. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu primogênito, e envolveu-os em pano e deitou-os numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. Então, nesses dois capítulos e versículos, capítulo 1 de Lucas e capítulo 2 de Lucas, nós vamos ver o anjo do Senhor falando do nascimento de Jesus, e nós vamos ver aqui no capítulo 2 o nascimento de Jesus. Só que dentro da Bíblia Sagrada não fala o dia a qual Jesus nasceu. Então eles atribuem o dia 25 de dezembro ao nascimento de Jesus. Então ali nós já vamos ver que isso já é uma mentira. Então a mentira não provém de Deus, porque dentro da Bíblia Sagrada não fala o dia que Jesus nasceu. Então nós vamos descobrir o porquê eles atribuíram o dia 25 de dezembro ao nascimento de Jesus, a qual se torna uma festa pagã. Então o Natal, que é comemorado no dia 25 de dezembro, não é e nunca foi o nascimento de Jesus. Então vamos lá. O dia 25 de dezembro, ele trata-se de uma homenagem ao deus persa Mitra, que representa a luz, e ao longo do século II tornou-se uma das divindades mais respeitadas entre os romanos na Mesopotâmia. Essa celebração durava 12 dias. Já os gregos aproveitavam para cultuar Diônio, o deus do vinho e da vida mansa, enquanto os egípcios relembravam a passagem do deus Osíris para o mundo dos mortos. Na China, a homenagem era para o símbolo do Yin Yang, que representa a harmonia da natureza. A Grã-Bretanha comemorava o Forrobodó, era em volta Stonehenge, monumento ou estátua que começou a ser erguida em 3100 a.C. para marcar a trajetória do Sol ao longo do ano. As datas mais importantes para os primeiros seguidores de Jesus só tinham a ver com o martírio de Jesus, a Sexta-feira Santa, que foi a crucificação, e a Páscoa, que era a ressurreição. Então nós vamos vermos que em diversos lugares esse dia 25 eles era comemorado não pelo nascimento de Jesus, mas eles eram comemorados e eles comemoravam e agradeciam a deuses do seu país, como aqui a gente viu, né? Alguns deuses, a Mitra, louvado e agradecido ao nome do Senhor, Osíris, ao Yin Yang. Então nós vamos ver que isso não tem nada a ver relacionado com Jesus. Então vamos continuar. Mas a Bíblia Sagrada no Novo Testamento não diz nada a respeito da data do nascimento de Jesus. Aí, em 221 depois de Cristo, o historiador cristão Sexto Julius Africanus teve a sacada
cravou o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro. E a igreja aceitou a proposta, e a partir do século IV, o festival de Mitra, o Deus Sol, passou a mudar de homenageado e passou a ser Jesus o homenageado. Assim, a invenção católica herdava tradições. Então nós vamos ver que foi a igreja católica que trouxe o aniversário de Jesus como 25 de dezembro. Então não dá para dizer ao certo como eram os primeiros Natal, mas é fato que hábitos como a troca de presente e as refeições santuosas permaneceram com o passar dos tempos, em que os missionários da Igreja Católica passavam pelas cidades e traziam costumes de outros povos. Entre eles foi o Iule, uma festa que os nórdicos faziam em homenagem ao solstício. O presunto da ceia, a decoração toda colorida das casas e a árvore de Natal vem de lá. Na Ásia Menor surgiu o Papai Noel, onde 3 moças da cidade de Mira, onde hoje fica a Turquia, receberam 3 saquinhos de ouro jogado pela chaminé por um homem que mais tarde descobririam seu nome, que era Nicolau de Mira, o bispo da cidade, o bispo da Igreja Católica da cidade de Mira. Logo, a cidade atribuiu toda essa sorte de milagres a ele. Em um século após a sua morte, o bispo foi canonizado pela Igreja Católica e virou São Nicolau, padroeiro das crianças, dos mercadores e dos marinheiros. Na Rússia e na Grécia, São Nicolau virou o santo número 1. No resto da Europa, a imagem benevolente do bispo Nicolau se fundiu com as tradições do Natal e ele virou o presenteador do dia 25 de dezembro. Na Grã-Bretanha, passaram a chamar de Father Christmas, que significa Papai Noel. Os franceses chamaram Père Noel, que quer dizer a mesma coisa, e deu origem ao nome que usamos aqui no Brasil. E por aí o Natal foi ganhando o mundo. Então o Natal nada mais é do que uma festa pagã e de adoração a deuses pagãos, e que não tem nada a ver com o nosso Jesus Cristo. Porém, os católicos celebram a festa como o nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, fala assim. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, fala dessa maneira: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, e não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então nós não podemos comemorar o Natal, porque Natal é uma festa pagã de adoração a deuses. Então nós não podemos fazer louvado e agradecido a nome do Senhor, se misturar, fazer a mesa do Senhor e fazer a mesa dos deuses estranhos, dos demônios. Nós não podemos, louvado e agradecido é o nome santo do Senhor, não podemos beber do cálice do Senhor, do cálice dos demônios, e também não podemos ser participantes da mesa do Senhor e das mesas dos demônios. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que o Natal, ele é uma festa pagã de adoração a deuses, que bem sabemos nós que são demônios. Então podemos comemorar o Natal? De forma alguma podemos comemorar o Natal, mas chegar no outro dia, os nossos parentes, nossos familiares nos chamar para ir se alimentar na casa dele depois que passou o Natal, vai lá, se alimenta, irmão, se alegra, adora ao Senhor. Então agora nós vamos ver o Ano Novo. A comemoração do Ano Novo Oriental tem origem num decreto do líder romano Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como dia do Ano Novo, em 46 a.C. Os romanos dedicavam esse dia a Janus, o deus dos portões, assim como acontece nas comemorações do Ano Novo. Atualmente, a celebração de passagem do ano representam esperança. Por causa disso que muitos usam branco, usam esses negócios para trazer sorte, para trazer dinheiro, para trazer essas coisas. Então são tudo uma tradição que bem sabemos nós que vem do candomblé, da magia negra, que bem sabemos nós que vem do candomblé, da Umbanda, da Quimbanda e por aí vai. Hoje, alguns rituais de passagem do ano têm por objetivo atrair dinheiro e prosperidade, como usar a cor amarela na festa de Réveillon ou comer lentilhas. O termo Réveillon
usado em várias partes do mundo para descrever a festa de véspera do Ano Novo, é mais recente. Surgiu no século XVII na França e representava as festas dos nobres que comemoravam a noite toda. O Brasil também adotou o Réveillon e em Salvador, a Igreja do Senhor do Bonfim vai até o templo para pedir proteção para o próximo ano e levar objetos para benzer, como colares, as famosas fitinhas do Bonfim, chaves de casa, fotos e até mesmo carro. Então nós bem sabemos que isso é uma idolatria terrível, irmãos. Nas praias do Brasil, seguidores de Iemanjá, que sabemos que para eles são como uma divindade, mas para nós sabemos bem que são demônios. Nas praias do Brasil, seguidores de Iemanjá costumam passar o Réveillon no litoral para fazer oferendas e pular as 7 ondas. Iemanjá, a rainha do mar, é uma divindade africana originalmente vinda da Nigéria, da tradição chamada Iorubá, e incorporada pelo Candomblé e pela Umbanda no Brasil. Demônio puro isso, mano. Saravá do Satanás mesmo, isso aí, é demônio puro. A tradição de usar roupas brancas no Brasil tornou na década de 70, quando membros do Candomblé passaram a fazer suas oferendas na praia de Copacabana. Pessoas que passavam pela praia e viam o ritual achavam bonito o branco e adotavam o costume. Tudo o que não presta, irmãos, o povo acha bonito e passa a adotar como costume. Agora ir para a casa de Deus, buscar Deus, é aí que é estreito. Ninguém quer saber de Deus, mas adotar os costumes pagãos, trazer a imundícia para sua casa, para o seu lar, para sua família, isso daí virou costume já, irmão. E fazer e imitar. E os crentes tomando banho nessas praias cheias de oferenda. E ainda tem isso, irmãos. Muitos de nós vamos para essas praias querer tomar banho que tá cheio de demônio, cheio de oferenda. O correto, irmãos, a praia foi feita por Deus, mas o correto é o cristão nem frequentar esse tipo de lugar por ter nudez, por ter imundícia e por ser local de oferecimento, irmãos, de sacrifícios aos demônios. Então não convém que nós venhamos ir nesses lugares, irmãos. Amém? A tradição de pular 7 ondas na virada do ano, fazendo 7 pedidos diferentes, também está ligada à Umbanda e ao culto de Iemanjá. O 7 é um número cabalístico que na Umbanda representa Exu, filho de Iemanjá. Satanás tem até os filhos, irmão, dentro da Umbanda. O negócio é estreito mesmo. Também tem relação com as 7 linhas da Umbanda, conceito de organização dos espíritos. Os espíritos são até organizados, irmão, dentro da Umbanda. Tem até um conceito, né? Então vai ter as 7 linhas, então é uma organização. Então eu acho que deve ser assim, cada demônio respeita a sua linha. Você é de tal linha, então você não pode se intrometer aqui. Então eles são bem organizados. E é demônio puro isso, irmão. Só pela misericórdia de Deus, demônio puro. O número 7 ele é cabalístico, que na Umbanda representa Exu, filho da Iemanjá. Também tem relação com as 7 linhas de Umbanda, conceito de organização dos espíritos, sob o comando de um orixá. Cada pulo seria o pedido a um orixá diferente, ou seja, um demônio diferente. Traduzindo, trouxeram a comemoração do Ano Novo de Roma, que comemoravam adorando ao deus Jano, Deus dos portões, e passou pela católica e aperfeiçoou no candomblé. E até hoje o povo diz que serve a Deus comemorando essa data satânica que muitos dizem ser apenas a passagem do ano. Então nós vamos, irmãos, o Ano Novo tem algo relacionado ao nosso aniversário, que depois eu vou contar para os irmãos a experiência, algo que Deus revelou a mim. Então o nosso aniversário, é pecado a gente comemorar o aniversário, irmãos, o nosso aniversário? Eu vi que tem alguns irmãos que falaram que é pecado nós comemorar o nosso aniversário. Dizem que é pecado a gente comemorar o nosso aniversário, irmão. Fala que é festa pagã, que isso daí veio do paganismo. Só que vamos ver o que a Bíblia vai falar aqui rapidamente. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 20. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 20 fala assim.
Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Então os anjos estavam com uma grande alegria, eles estavam fazendo festa no céu, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Nasceu, Jesus Cristo tinha nascido, que é o Cristo. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, pois na terra boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe foram dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Olha que coisa linda, irmãos. Os anjos já vieram glorificando e exaltando a Deus até esses pastores e falaram que Jesus tinha nascido. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então aqui nós vamos ver que os anjos e os homens, eles comemoravam, eles se alegraram sim com o nascimento de Jesus, que depois de 11 meses e 30 dias completaria o seu primeiro aniversário. Ele iria fazer um ano. Então nós vamos ver que a partir daquele dia e até depois, quando ele completaria um ano, ele teve o seu primeiro aniversário. Pode ser que eles não comemoravam, mas o nosso aniversário, irmãos, ele é louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor. O nosso aniversário, ele é o dia, apenas isso, ele é o dia que nós nascemos, o dia que Deus permitiu nós nascer. Esse é o nosso aniversário. Então, se Deus, ele permitiu nós nascer, porque nós não vamos glorificar e exaltar a Deus pelo nosso aniversário? Muitos dizem que o bolo é pagão, que as velhinhas é pagão, que a comemoração do aniversário é pagão, que louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, o parabéns é pagão. Irmão, se for pagão isso, deixa de lado, mas se chegar o dia do seu aniversário, a sua esposa fazer um bolo para você, você vai falar que você não pode comer, porque o bolo que foi feito pelas mãos das servas de Deus é pagão. Você está falando que a sua esposa é pagã? Então nós temos, irmãos, que também estudar a Bíblia e pedir o conhecimento de Deus para a gente saber aquilo que é errado e aquilo que é errado. Não é errado você comemorar o seu aniversário. Então, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Porém, muitos eles dizem que o bolo, a velhinha, os enfeites, o parabéns são coisas pagãs. E se essas coisas adoravam a deuses pagãos? Então, se isso, irmãos, for verdade, então o que você pode fazer? Você pode deixar de lado, de comprar velhinha, de cantar o parabéns, de comprar os enfeites, que seja. Mas se você pode comemorar o seu aniversário, sim ou não, você pode comemorar, porque foi o dia que Deus permitiu você nascer. Então muitos dizem que comemorar o aniversário é pecado, mas o nosso aniversário é o dia que Deus permitiu nós nascermos e devemos agradecer a Deus por isso. Se a festa de aniversário em si, com presentes, parabéns, vela, até mesmo o bolo é pagão, então não faça. Só que se a sua esposa fazer um bolo com as mãos santas que Deus deu para ela e Deus deu a sabedoria para ela fazer um bolo para você no dia do seu aniversário, você vai falar que a sua esposa é uma pagã? Claro que não, irmãos, vamos ser mais inteligentes. Então, se a festa é pagã, então faz um churrasco, vai passear, leva os filhos para brincar, leva a esposa para jantar, mostra para eles que o aniversário é uma data muito especial, pois foi o dia que Deus permitiu de você nascer, irmãos. Minha esposa falou assim que, presta bem atenção, porque está relacionado ao ano novo com o nosso aniversário. Minha esposa falou assim: não é pecado a gente comemorar o ano novo, porque o ano novo nada mais é que a passagem de um ano para o outro ano. E aí Deus revelou dentro do meu coração para falar assim para ela. Falei assim para ela: filha,
isso é algo pagão. O ano novo é algo pagão, porque a comemoração da passagem de um ano para o outro ano do cristão é quando a gente faz o aniversário, foi quando Deus permitiu da gente nascer. Então a gente sai do ano velho e entra em um ano novo. Então por isso que nós devemos agradecer a Deus. Foi isso que Deus falou ao meu coração, que a comemoração do ano novo do cristão, de quem serve a Deus, de toda a criatura, enfim, de toda a criatura que nasceu, que Deus permitiu nascer. A comemoração do ano novo é quando a gente faz aniversário, porque a gente sai do ano velho e entra em um ano novo. E não no final do ano, que eles comemoram o ano novo. Sai do ano de, vamos dizer, 2019, que nós estamos em 2019, e entra em 2020. Aí eles falam que é a comemoração do ano novo. Não, isso sim é paganismo. Mas o nosso ano novo de todo cristão é quando a gente sai do ano velho e entra em um ano novo. Eu, no caso, eu vou sair do ano velho que estou com 30 anos e vou entrar em um ano novo que vou fazer 31 anos. Essa é a comemoração do nosso aniversário. Porque foi o dia que Deus permitiu da gente nascer. Então a gente sai do ano novo e entra em um ano velho. Sai do ano velho e entra em um ano novo, perdão. Então o aniversário, irmão, ele não é pecado. Mas se a festa em si é pagão, que muitos dizem que é pagão, então você vai lá e faz um churrasco, comemora com os amigos, chama seus familiares, chama os irmãos da igreja e agradece a Deus. Você não precisa fazer uma festa, faz um churrasco, todo mundo se alimenta. Antes da alimentação, faz uma oração e depois todo mundo começa a buscar a Deus, começa a glorificar a Deus. Faz um culto de ação e graça, pronto. Faz um culto de ação e graça. Porque esse dia é um dia muito especial para nós, pois foi o dia que Deus ele permitiu de nós nascer. Então, muitos irmãos ouvem os irmãos falando que é pecado a gente comemorar o aniversário, mas não busca de Deus. E deixa esses momentos especiais das nossas vidas passarem desapercebidos, porque não buscou de Deus, mas deu ouvido ao que os irmãos falaram e ficaram com medo de pecar contra Deus. Só que tudo aquilo que os homens e as mulheres de Deus falam, nós temos que buscar na Bíblia e buscar em Deus para ver se é verdade ou se não é verdade. Então, o nosso aniversário, ele não é o pecado, ele não é pecado comemorar o aniversário. E eu também ouvi uns irmãos falando que o aniversário era pecado, pois era pagão e toda festa. Porém, se é pagão a festa, nós podemos deixar de lado, mas nós não devemos deixar de comemorar esse dia especial que Deus permitiu nós nascermos. Pois até os anjos eles se alegraram muito, e um grande exército de anjos louvaram e adoraram a Deus e se alegraram muito por Jesus ter nascido. E aqueles pastores de Belém levaram presentes para Jesus, conforme Mateus capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, e em Lucas capítulo 2, versículo 14, 18 e 20. Então eles levaram presente para Jesus, levaram mirra, levaram vestes para Jesus. Então, como que é uma tradição pagã a gente levar presente para o aniversariante, sendo que esses pastores de Belém eles levaram presentes para Jesus quando Jesus nasceu. Então, o nosso nascimento, o nosso ano novo e a festa de aniversário nada mais é a permissão de Deus, a qual a gente veio ao mundo. Chegou o dia certinho que a gente teve que nascer e a gente nasceu. Lá, quando a Sunamita fez uma casa para Eliseu disse assim: ela bem tem nos abençoado, e o que nós podemos fazer por ela? E Geazi falou: ela não tem filhos. Então Eliseu chegou nessa Sunamita e falou: ao tempo de uma mulher ter filho, você terá um filho. Então, ou seja, Deus revelou a Eliseu que aquela mulher, ao tempo de dar um filho, teria um filho. Então, quando o filho dessa mulher nasceu, pode ter certeza que o nome de Deus foi glorificado, porque se cumpriu a palavra de Deus sobre a vida do profeta. Então, quando nós nascemos, irmãos, nós devemos, a nossa família tem que agradecer sim a Deus. E quando a gente está grande, que aí se torna a comemoração do nosso aniversário, nós temos sim que agradecer a Deus, irmãos. Então, a festa de aniversário é pagã? Não é pagã. É pecado? Também não é pecado. O que é pecado? Pecado é você comemorar o ano novo, é você comemorar o Natal, a qual nós estamos falando aqui, a Páscoa, que eles falam que é no mês de abril, se eu não estou enganado. Então são festas pagãs de adoração a deuses. Então nós temos que adorar a Deus sim, não no Natal, não no Ano Novo, não em Páscoa, mas no nosso aniversário nós temos sim que glorificar a Deus. Então é pecado o Natal, é pecado e é festa pagã. O Ano Novo é pecado e é festa pagã, mas o nosso aniversário não é pecado. Devemos agradecer a Deus por Ele permitir de nós nascer e por nós sairmos de um ano velho e entrar em um ano novo. Amém, irmãos?
Então que nós viemos ficar com essa palavra, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, que Deus possa abençoar, possa dar sabedoria, possa dar entendimento, e que tudo aquilo que os homens venham falar, nós venhamos buscar de Deus para ver se aquilo é errado ou se não é errado, amém? Para que nós não venhamos deixar de fazer coisas importantes para Deus por causa que homens e mulheres falaram que é errado, amém? Então que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, a família, o ministério, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.